Hoje eu vou lhe dar 3 motivos para que você não seja adventista do sétimo dia. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e meu objetivo aqui no canal Minuto Profético é te ajudar a entender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu sei que você viu o título aí, a capa, a imagem, e deve estar pensando mil coisas aí, mas calma. Calma, por favor, calma. Eu sei que esse vídeo vai incomodar muitas pessoas, mas eu preciso ser honesto com você que me assiste, que me segue e outras pessoas que estão chegando aqui por curiosidade. Então fica até o final para você entender. Porque muitas pessoas, aceitam o adventismo e muitos não sabem onde estão pisando. E acabam entrando nessa denominação sem saber ou pelos motivos equivocados. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar 3 motivos sérios para que você não seja, passe longe dessa denominação. Então, aguenta o coração, aguenta os comentários aí, espera, assiste o vídeo, vá até o final, depois faça os seus comentários. Antes de falar do assunto, quero convidar você a assistir os nossos últimos vídeos. Estou aqui para você assistir. É um assunto muito interessante. Eu falei sobre alimentação, né, sobre o que pode ou não pode, de acordo com a Bíblia. E usei um exemplo aí, fiz um react de um pastor, né, que usa argumentos que não são bíblicos para defender aquilo que está no coração e o desejo. Assiste lá. Né? O outro vídeo que eu gravei foi sobre o silêncio no céu, sabe? O capítulo 8, onde fala que houve silêncio cerca de meia hora. Então eu trago para vocês interpretações e uma que eu entendo que seja a mais plausível. Então assiste os 2 vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua caminhada cristã. Se você já não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se fizer sentido para você esse vídeo, curte ele, compartilhe para os seus amigos para que eles tenham mais conhecimento sobre o adventismo do sétimo dia. Quero aproveitar também esse momento aqui no começo do vídeo para indicar para você um material que com certeza vai te ajudar na compreensão do tempo do fim do livro do Apocalipse. É o curso Apocalipse Revelado, onde eu fiz com 9 módulos, mais de 25 aulas, com todos os materiais didáticos, PowerPoints, e-book, que você pode adquirir num preço acessível aqui no link. Na descrição do vídeo tem o link para você. Apoie o nosso ministério, nos ajude aí a alcançar mais pessoas e também a produzir mais conteúdos como este. O primeiro motivo para você não ser adventista do sétimo dia é se você não larga esta crença de que existem pessoas lá no céu olhando por você, que existe um tipo de migração de alma para corpo, né, a tal da encarnação. Se você acredita que as pessoas quando morrem, se são boas, vão para a eternidade, vão para junto de Jesus. Se as pessoas são mais ou menos, vão por um tipo de limbo ou de purgatório, né, um estado intermediário. Não seja adventista se você acredita que as pessoas que morrem agora e são más vão para o inferno e serão atormentados eternamente. Esse não é o conceito adventista. Não seja adventista do sétimo dia se você crê nesse tipo de crença popular. Nós adventistas entendemos que quando as pessoas morrem antes do retorno de Jesus, elas estão em sono profundo, não estão em outros lugares, não estão lá na glória com Jesus Cristo. E que um dia elas irão ressuscitar quando Jesus voltar. Isso é básico e é bíblico. Existem diversos textos na Bíblia, claro, dizendo que as pessoas estão dormindo, não têm consciência. Então, se você quer ser adventista, entenda que para ser adventista, precisa crer no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz de que quando as pessoas morrem, elas estão dormindo. E que a solução para a vida eterna, ou para a morte, posso dizer assim, é a ressurreição. É a ressurreição e a eternidade. Nós só seremos eternos quando Cristo voltar e transformar esse corpo corruptível num corpo incorruptível. Então nós teremos eternidade. E se o teu parente morreu e ele é um cristão em Jesus, ele não está no céu, ele está descansando, dormindo, aguardando o retorno de Jesus. Percebe?
Nós, adventistas, acreditamos que quando a pessoa morre, ela está dormindo. Não foi para o céu, não foi para o paraíso, não foi para o inferno ser tentado eternamente pelo diabo. Nós cremos que as pessoas que morreram serão ressuscitadas, uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Só lembrando vocês que a minha agenda de 2026 já está aberta e graças a Deus nós já temos vários lugares aí pelo país e fora onde nós estaremos aí neste ano. Então se você quer um seminário de Apocalipse, um final de semana com Deus, então entre em contato no link aqui da descrição e vamos estar com vocês aí. Recentemente estive lá em Miguel Pereira, lá no Rio de Janeiro, com a minha amiga Marília. Na casa dela foi maravilhoso, estive com a igreja lá. Foram momentos assim maravilhosos, onde eu pude abrir a palavra de Deus e explicar mais sobre o livro do Apocalipse. Se você quer algo assim na sua igreja, então entre em contato conosco. O segundo motivo, e um motivo muito importante para você não ser adventista, é se você acredita da seguinte maneira: uma vez salvo, salvo para sempre. É como se fosse assim: Jesus resolveu tudo 100% na cruz do Calvário. Claro que na cruz do Calvário ela foi suficiente, a morte de Jesus foi suficiente para pagar o preço do pecado. Entende? Mas o trabalho de Jesus continua após a cruz. Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele então sobe ao céu e agora ele começa um outro ministério, o ministério de intercessão e também o ministério de julgamento, juízo. Nós chamamos de juízo pré-advento ou juízo investigativo. Acreditamos que Jesus está no céu fazendo algo por nós. Então, desde 1844, segundo as profecias de Daniel, existe agora um juízo em andamento, antes do retorno de Jesus. Nós cremos que os juízos são em 3 fases. O primeiro acontece antes do retorno. Depois, durante o milênio, o outro juízo acontece. E, finalmente, o juízo final, a 3ª fase, é o juízo de execução. Nós, adventistas, baseamos essa crença no antigo tabernáculo terrestre. As pessoas que queriam perdão, que queriam salvação, levavam uma vítima que morria no seu lugar. Então, diante do sacerdote, ali no altar do sacrifício, a pessoa era perdoada porque transferia sua culpa para uma vítima inocente que morria. Esse é o papel de Jesus na cruz do Calvário, pagar o preço do pecado. E interessante que não terminava ali a cerimônia. O sacerdote pegava o sangue do animal, entrava no santuário e jogava ali na cortina ou no altar o sangue, representando uma transferência de pecado. E uma vez por ano existia a cerimônia do Yom Kippur, que era a purificação do santuário. Então perceba que existe um processo da redenção. A cruz do Calvário, Jesus resolveu o preço do pecado. Ele pagou 100%, está tudo certo. Mas agora precisa continuar o plano da redenção. Jesus dá continuidade ao processo da redenção, subindo ao céu e agora ministrando no santuário celestial. Ele é o nosso sumo sacerdote. Assim como no passado precisava de uma cerimônia para purificar o santuário, também existe uma cerimônia que nós chamamos de juízo investigativo, onde Jesus está purificando o santuário celestial, apagando, cancelando toda a dívida. Esse juízo é em favor do crente, para que publicamente as pessoas saibam o porquê Jesus salvou a pessoa ou porquê não salvou outras pessoas. Pense comigo, se fosse desnecessário esse ministério de Jesus no santuário celestial, também seria desnecessário a purificação do santuário no passado. O pecador levava o animal, matava o animal e está tudo certo, acabou ali, mas não acabava. Porque havia então uma transferência de pecado e também a purificação do santuário. Isto é bíblico, está na Bíblia, é o processo da redenção. Jesus, na cruz do Calvário, ele resolveu 100% o preço do pecado, mas agora ele ministra no santuário celestial aplicando seus méritos em favor dos pecadores. E o juízo investigativo que ocorre antes do retorno de Jesus é para provar, para mostrar para toda a humanidade, todos os seres criados, o porquê Jesus salvou alguns e vai ter que destruir outros. Isto é transparência, isto é bíblico e isto mostra de maneira ampla o plano da redenção. Então não seja adventista, passe longe dessa denominação se você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre e que não teremos um juízo, um acerto de contas e que nesse momento Jesus não está fazendo nada, ele só está esperando o momento para retornar.
não seja adventista, porque nós adventistas entendemos que o juízo ele é dividido em 3 fases e nós estamos vivendo a primeira fase, onde Jesus está julgando todos aqueles que morreram e disseram que aceitaram Jesus publicamente. E agora, publicamente, Jesus vai ter que mostrar para o universo o porquê salvou este cristão, ou porque ele não será salvo. Isto é transparência para toda a criação. Agora, se você quer ficar com uma teologia simplória, onde uma vez salvo para sempre está tudo resolvido, então passe longe de uma igreja adventista do sétimo dia. Agora o terceiro motivo, e um motivo muito sério, para que você que está me assistindo não seja adventista. Se você gosta de uma religião onde você vai à igreja aos domingos para se sentir bem, para apenas encontrar bons amigos e viver uma vida tranquila, salva em Jesus, então não seja adventista. Porque nós, adventistas, entendemos que nós pertencemos ao remanescente de Deus. Todos são convidados a pertencer aos remanescentes. E o Apocalipse é claro em dizer quem são os remanescentes. Não diz lá claramente que são os adventistas do sétimo dia, mas os remanescentes, o que eles fazem? Eles aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é a fé em Jesus. Eles guardam os mandamentos de Jesus e nós acreditamos que isso faz parte do decálogo. Todos os mandamentos, inclusive o sábado. Mas tem uma característica muito interessante o remanescente. O remanescente, ele prega as 3 mensagens angélicas. Nós, remanescentes, temos uma missão importante. Nós não estamos aqui apenas para curtir o cristianismo. Nós estamos aqui para cumprir uma missão que foi dada para nós no tempo do fim. Estas 3 mensagens angélicas são encontradas em Apocalipse. A primeira mensagem tem uma ênfase dizendo que o juízo já chegou. Lembra que eu falei sobre o juízo investigativo? Então, nesse momento, nós devemos proclamar que o juízo está em andamento. Todos aqueles que morrem no Senhor, descansam no Senhor, já estão sendo julgados. A segunda mensagem angélica, que é muito clara em Apocalipse capítulo 14, diz que esse remanescente ele está proclamando verdades contra a Babilônia. Babilônia é uma instituição, é um aglomerado de crenças místicas que vão contra a palavra de Deus. Alguns exemplos para você. Aqueles que acreditam que o sábado foi abolido e que agora nós devemos guardar outro dia, que não seja o sábado. Isso é uma mentira. Outra mentira, que a alma ela é imortal. Isso não é bíblico. E eu falei aqui para vocês. Sobre os dons de profecia, esse dom que é manifestado de maneira assim até risória ou até mesmo caricata, isso não é dom do Espírito, isso é manifestação de outro tipo de coisa. Nós adventistas estamos pregando a verdade bíblica, nós remanescentes estamos aqui anunciando a verdade de Deus para que Babilônia seja desmascarada. Não faça você parte desta Babilônia, dessa confusão de doutrinas, de crenças místicas. Esta é a segunda mensagem angélica. A terceira mensagem angélica, que muito em breve será anunciada com grande clamor, é que haverá um momento em que a política, a religião, eles vão se unir. As igrejas, apesar de algumas diferenças, vão se unir num bem maior. E essa união trará uma certa paz, uma certa segurança econômica. E quem não fizer parte desta grande união, como diz Apocalipse 13, terão seus direitos cortados. Não terá direito de comprar ou vender. Mas essa união é uma união diabólica, porque pisa na lei de Deus. E nós, remanescentes, estamos aqui para dizer o seguinte: aquele que adora a besta e a sua imagem, que faz parte dessa união, que está indo contra a palavra de Deus, esse, infelizmente, sofrerá a cólera de Deus. Esta é a terceira mensagem angélica. É uma mensagem de ameaça. Deus está ameaçando o seu povo. Se o seu povo ir contra a sua lei, infelizmente, terá que sofrer consequências das pragas. Então, ser adventista do sétimo dia é uma vida de renúncia. Renúncia a essas crenças populares. É uma vida de reforma de saúde, porque nós acreditamos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e vivemos conforme aquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Não seguimos o nosso desejo do coração. Nós, adventistas, temos uma missão, assim como o remanescente. Nós queremos ser o remanescente fiel de Deus e todos são convidados. Então, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Seja fiel aos seus mandamentos e viva a missão que Ele colocou para nós nos últimos dias.
Ser adventista do sétimo dia é ter compromisso com a igreja local, compromisso com as pessoas, compromisso com Deus. Não fique atrás de tradição. Tá? Se você agora não consegue se libertar de tudo isso, passe longe de uma igreja adventista. Não seja adventista, porque você vai detestar, você vai se sentir mal, você não vai ser feliz, posso dizer assim. Então, se você quer algo sério com Deus, então seja um cristão, seja um adventista, seja um remanescente. Porque, como Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Que bom que você chegou até o final do vídeo. Então você compreendeu o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é alertar os adventistas, aqueles que já aceitaram a mensagem adventista, que nós temos um compromisso com a Bíblia Sagrada, que nós temos um compromisso em ser os remanescentes dos últimos dias. Também é importante para aqueles que estão nos assistindo, que não são adventistas, e veem os adventistas como apenas uma seita, como uns hereges. Não, nós temos compromisso com a palavra de Deus. Nós entendemos que o ministério de Jesus é muito mais amplo do que apenas a morte dele na cruz. É super importante a morte dele na cruz, mas o ministério de Jesus, ele continua, ele permanece. Outra coisa que você deve ter percebido: nós não cremos que as pessoas, quando morrem, já estão no céu. Então, para que juízo? Para que julgamento? Se as pessoas morrem, já vão para o céu? Para que ressurreição? Porque quando Jesus voltar, diz que os mortos ressuscitarão. Se já estão lá na glória, não faz sentido. Isso foi construído ao longo do tempo com tradições humanas, não conforme a Bíblia. E você percebeu a seriedade que nós, adventistas, temos com a missão. Então, você que está nos assistindo, que apenas vive um cristianismo de satisfação própria, isso não é o foco dos adventistas. Se fez sentido esse vídeo para você, então curte, compartilhe, encaminhe aí para os seus amigos para que eles possam entender a seriedade do que é ser adventista do sétimo dia. E se você quer compreender mais o tempo do fim, o livro do Apocalipse, eu indico para você o curso Apocalipse Revelado. São 9 módulos com mais de 25 aulas tratando o livro do Apocalipse de maneira bíblica, com contexto histórico, com o contexto da literatura apocalíptica. Enfim, é um material que vai trazer para você mais profundidade nas tuas crenças e vai te ajudar a entender mais sobre o tempo do fim, em especial o livro do Apocalipse. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia e nos vemos num próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.